O Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 12. O Tesouro do Reino. Um amigo calvinista comentou certa vez que a igreja contemporânea geralmente falha, não fazendo uma apresentação suficientemente clara do Evangelho para que os não eleitos o rejeitem. Ele tem certa razão. O evangelho veiculado nesta geração é um calmante açucarado, designado para tranquilizar os pecadores mais do que para convertê-los. O evangelho segundo Jesus é exatamente o oposto. O Senhor frequentemente enxotou os interessados mais entusiasmados. Já estudamos o seu desafio para o jovem rico, o qual não foi um episódio isolado em seu ministério evangelístico. Lucas 9, 57 a 62, por exemplo, narra como Jesus dispensou outros 3 interessados. Pense ainda nas multidões que seguiam Jesus nos primeiros dias do seu ministério. Por que tantos desistiram? Porque Jesus fez exigências difíceis repetidamente. Ele ordenou aos que buscavam a vida eterna que negassem a si mesmos, abandonassem tudo e o seguissem. Ele nunca deu esperança de salvação a quem se recusava a submeter-se ao seu senhorio soberano. Suas palavras às multidões, em Marcos 8, 34 e 37, não poderiam ser mais diretas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Alguns têm tentado amenizar essa exigência, interpretando-a como um chamado às pessoas salvas, para que deem um passo a mais em seu cometimento. Todavia, palavras semelhantes do Senhor em João 12, de 24 a 25, tornam o significado da sua exigência inconfundível. O assunto explícito é a vida eterna e a salvação. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Odiar a própria vida por amor a Jesus não é um passo opcional no discipulado, subsequente à conversão. É o próprio sine qua non da fé salvadora. O Salvador apresentou o seu evangelho nesses termos, consistentemente. A fé, como ele a caracterizou, é nada menos do que uma completa troca de tudo que somos por tudo que ele é. Duas breves parábolas em Mateus 13, 44 e 46 ilustram exatamente esta verdade. Mostram o valor incomparável do reino dos céus e a entrega sacrificial exigida de cada pessoa que nele deseja entrar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Ambas as parábolas destacam o aspecto de que o pecador que compreende o valor incalculável das riquezas do reino abandonará alegremente tudo que ama para obtê-las. A verdade paralela é também clara. Por dedução, aqueles que se agarram aos seus tesouros terrestres perdem riqueza muitíssimo maior do reino. Alguns estudantes das Escrituras opõem-se a esta interpretação destas parábolas. Eles veem Jesus, não o pecador, como aquele que vende tudo para comprar o tesouro escondido, o tesouro escondido ou a pérola. Scofield, por exemplo, escreveu que a interpretação da parábola do tesouro que faz o comprador do campo um pecador que está procurando Cristo não encontra confirmação na própria parábola. O campo é declarado ser o mundo. O pecador que busca não compra, mas abandona o mundo para ganhar Cristo. Além disso, o pecador não tem nada para vender, nem Cristo está à venda ou escondido em um campo, mas tendo encontrado Cristo, o pecador o esconde novamente. Em todos os pontos, a interpretação é falha. O campo é o mundo que, comprado por Nosso Senhor, ao preço inestimável de seu próprio sangue, a fim de possuir um tesouro, assim como com que comprado por Nosso Senhor ao preço inestimável de seu próprio sangue, a fim de possuir um tesouro, assim como Israel era o tesouro de Deus no período do Velho Testamento. Pelos mesmos motivos, Scofield escreveu que a verdadeira igreja é a pérola de grande preço. É difícil sermos dogmáticos quanto ao significado das parábolas que não foram especificamente explicadas pelo Senhor, mas eu rejeito este ponto de vista por diversas razões. Primeira, não se diz que o campo nesta parábola seja o mundo.
O versículo 38, o campo é o mundo, aplica-se à parábola do joio. A semente ali semeada ilustra os filhos do reino. Contrastando o campo na parábola do semeador representa o coração cultivado e a semente é a palavra. As figuras utilizadas não representam as mesmas coisas. Não se pode usar uma parábola para interpretar outra. Segunda, Scofield rejeita a interpretação clássica dessas parábolas, porque tenta ver nelas mais do que realmente ensinam. O simbolismo utilizado numa parábola não deve ser levado a extremos. A maioria das palavras traz uma lição principal. Se formos alegorizar e esticar demais o simbolismo, ou se tentarmos extrair significados em detalhes secundários, inevitavelmente chegaremos ao ponto em que a ilustração entrará em contradição. Na verdade, analisando mais de perto o que a interpretação que Scofield propõe, descobrimos que ela tem suas próprias incoerências que maculam a doutrina da graça. Cristo não tropeçou acidentalmente sobre Israel e nem encontrou a igreja após uma longa busca. Além do mais, o Senhor não comprou Israel e a igreja por serem tesouros de muito valor, dignos de um grande sacrifício. Israel e a igreja, como todos os pecadores, eram ruínas inúteis antes de serem redimidos por Cristo. Ele não descobriu neles coisas valiosíssimas para depois comprá-los. Pelo contrário, comprou o que nada valia e o tornou precioso. Terceira e mais importante, Jesus contou essas parábolas para revelar os mistérios do reino dos céus, não para explicar a expiação. Os intérpretes da Bíblia sabem que a interpretação mais simples e óbvia é a normalmente correta, e neste caso, a interpretação mais óbvia é que estas parábolas ilustram o reino dos céus como um tesouro de maior valor do que a soma total de todas as nossas posses. Essa interpretação está de acordo com tudo que Jesus sempre ensinou sobre o caminho da salvação. Nota de rodapé. Macaulay, apesar de interpretar estas palavras ao modo de Scofield, faz essa excelente observação. Apesar de que o dom de Deus é a vida eterna, a entrada no reino dos céus custa caro, razão pela qual o próprio Cristo se adverte a calcular o custo, acrescentando: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seja o que mais for que a parábola do tesouro escondido tenha para nos ensinar, é certo que ela relembra que há um preço para sentar no reino de Deus. Mas como vale a pena? Se você não está convencido, compare estas parábolas com as palavras de Jesus ao jovem rico em Marcos 10, 21. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O paralelo é notável. O homem que vende tudo para comprar tesouro figura ainda em aqueles que entram no reino dos céus. O tesouro escondido. Era um fato comum na Palestina que as pessoas escondessem valores em lugares secretos. Israel era uma terra de guerras. A história judaica está repleta de batalhas, cercos e conquistas e aos exércitos inimigos que chegavam para roubar e saquear. Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, escreveu sobre o ouro e a prata e o resto daquela mobília preciosíssima que tinham os judeus. Os proprietários escondiam sob a terra por causa dos destinos incertos da guerra. Não se nos diz na parábola de Mateus 13:44 como foi que um homem encontrou o tesouro. Talvez tivesse sido contratado pelo dono da terra para cultivá-la, ou talvez passasse casualmente pelo campo, tendo tropeçado numa parte do tesouro que estivesse descoberta. Colocou-o imediatamente no lugar onde o achou. Vendeu então tudo o que tinha e comprou o campo para que o tesouro passasse a ser seu. Faltou com a ética? Legalmente, será que o tesouro não pertencia ao dono da terra? Não. A lei rabínica dizia que se um homem encontrasse o fruto ou o dinheiro perdido, seriam seus. Obviamente, este tesouro não pertencia ao dono do campo, pois tê-lo-ia escavado e tirado antes de vender a terra. Sem dúvida, teria pertencido a algum antigo dono do campo, já morto. Poderia ter ficado ali por várias gerações até que foi descoberto. O homem que o descobriu tinha o direito de ficar com ele. Na verdade, as atitudes deste homem comprovam sua honestidade. Ele poderia ter simplesmente carregado o tesouro, qualquer um teria feito isso. Ou poderia ter tirado um pouquinho do tesouro, só o suficiente para comprar o campo. Em vez disso, vendeu tudo que tinha e comprou todo o campo, de modo que ninguém poderia acusá-lo de haver obtido o tesouro inescrupulosamente. Uma pérola de grande valor. A parábola da pérola de grande valor em pouco difere da parábola do tesouro escondido. Aqui nos deparamos com um mercador especializado em pérolas.
Ao contrário do homem da parábola anterior, este não fez a sua descoberta por acidente. Nota de rodapé. Alguns tropeçam no reino como que por acidente, como o homem que achou o tesouro. Outros descobrem-no somente após uma busca diligente, como que comprou a pérola. Mas, em ambos os casos, uma vez contemplado o seu valor, há o desejo de sacrificar tudo para adquiri-lo. A sua vida consistia em uma longa busca pelas melhores pérolas, que venderia então aos varejistas, até o dia em que encontrou a pérola que ele desejava mais do que qualquer outra coisa no mundo. As pérolas eram as gemas mais caras, e os ricos adquiriam-nas como investimento. O Talmud fala de pérolas como que tendo valor incalculável. Os egípcios chegavam a adorá-las. 1 Timóteo 2,9 fala de mulheres que exibiam sua riqueza adornando os cabelos com pérolas. E quando Jesus alertou contra o jogar-se pérolas aos porcos, ele estabeleceu um contraste entre o mais inferior dos animais imundos e aquela que era considerada joia de maior valor. Até mesmo na profecia se ressalta o valor das pérolas. A visão que teve João da cidade celeste revelou portões que são pérolas gigantes. Esse mercador era um perito em pérolas, vivia de comprar e vender boas pérolas. Mas uma só pérola, valiosíssima, a melhor que já vira, fez brotar em seu coração uma tal paixão que ele se dispôs a abrir mão de todos os seus bens para possuí-la. Adquirindo o reino. Ao narrar essas parábolas, o Senhor arrasou algumas pressuposições da mente dos seus ouvintes judeus. Eles criam que estavam destinados a ganhar entrada no reino de Deus por causa de sua linhagem hereditária, da mesma maneira como haviam se tornado membros de suas tribos ou cidadãos da nação. Essas parábolas os exortavam a não contar com o reino dos céus como algo já assegurado. Ninguém entra nele automaticamente. A afirmação básica de ambas as parábolas é que o reino dos céus destina-se tão somente àqueles que reconhecem o seu valor imensurável e, então, dispõem-se a sacrificar tudo para possuí-lo. De nada adianta alinhar-se à sombra ou ser trocado pela influência do reino. É preciso que se abrace o reino com inteireza de coração, com o zelo de alguém que alegremente abandona tudo para comprar um único tesouro, mais precioso do que qualquer outra coisa que se possa possuir. A preciosidade do reino dos céus é inigualável, vida eterna e bênção sem fim. É incorruptível, imaculada, inalterável e infinita. Seu valor excede muito ao dos tesouros mais ricos deste mundo ou as pérolas mais excelentes. Mesmo assim, a sua riqueza passa despercebida da maioria das pessoas, tal como o tesouro oculto no campo, multidões passam por ela sem jamais notarem a sua presença. 1 Coríntios 2,14 reconhece que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo vem depois de uma citação tirada do profeta Isaías. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se essas coisas são loucura para a sabedoria humana, se estão ocultas à vista humana, se não são ouvidas pelo ouvido humano, se são estranhas ao coração humano, como alguém pode perceber as realidades do reino? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus abre os corações para que compreendam o valor inimaginável do tesouro de riquezas e bênçãos do seu reino. Os que uma vez enxergam o valor do reino desistem alegremente de tudo o que têm para obtê-lo. Observe que o homem que achou o tesouro e vendeu tudo o que tinha, movido por pura alegria. Considerando suas riquezas recém-achadas, o sacrifício de tudo o que tinha nada era. A renúncia a todas as suas posses era um preço pago com alegria em troca de uma riqueza assim imensa. Assim é com a salvação. Para a mente não regenerada, a ideia de submeter tudo a Jesus é ridícula, mas o coração que crê rende-se ao Senhor com grande alegria. A libertação gloriosa do pecado e as bênçãos infindas da vida eterna sobrepujam em muito o custo da submissão à autoridade divina. Paulo é uma ilustração excelente de alguém que compreendeu a alegria de desistir de tudo em troca de um ganho maior. Em Filipenses 3, 7 e 8 ele escreve: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Comparado ao rico tesouro de conhecer a Cristo, tudo o mais na vida de Paulo, ele o considerou como refúgio. Esse homem está comprando tesouro. Ele venderá tudo o que tem para poder consegui-lo. Sua herança, sua autojustiça, seu dinheiro, sua educação e todas as suas posses mais preciosas não têm valor algum comparados à riqueza que irá obter. Ele se alegra em desistir de tudo pelo reino. A fé salvadora é assim. O custo real da salvação. Será que precisamos literalmente vender tudo e fazer um voto de pobreza para podermos ser salvos? Não. Essas parábolas também não ensinam que os pecadores têm de livrar-se dos seus pecados antes de vir a Jesus. O que elas realmente ensinam é que a fé salvadora não se apega a privilégio algum. Ela não mantém pecados prediletos, não entesoura possessões, não faz autoindulgências secretas. A fé salvadora é uma rendição incondicional, uma disposição para fazer o que quer que seja que o Senhor mandar. Na verdade, a vida eterna é um dom gratuito. A salvação não pode ser alcançada através de boas obras, nem comprada com dinheiro. Ela foi comprada por Cristo, que pagou o resgate com seu sangue. Mas isso não significa que haja um custo no que toca o impacto da salvação sobre a vida do pecador. Pode parecer difícil este paradoxo, mas nem por isso ele deixa de ser verdadeiro. A salvação é, ao mesmo tempo, gratuita e caríssima. A vida eterna causa a imediata morte do ego. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Assim, num certo sentido, pagamos o preço máximo pela salvação, quando nosso ego é pregado à cruz. Trata-se de um abandono total da vontade própria, como o grão de trigo que cai na terra e morre para que possa dar muito fruto. Trata-se de uma troca de tudo o que somos por tudo o que Cristo é. E isso denota obediência implícita, total submissão ao Senhor de Cristo. Nada menos do que isso pode ser considerado fé salvadora. Gerhardus Voss expressa este princípio quando escreve que Jesus exige dos seus discípulos a renúncia a todos os laços e possessões terrenas que possam competir com o supremo controle de Deus sobre as suas vidas. A ideia central é que o apego íntimo da alma a essas coisas, como se fossem o seu bem mais valioso, tem de ser, em princípio, destruído, a fim de que o Senhor tome o lugar que lhes pertenceu até então. É óbvio que um recém-convertido não compreende completamente todas as implicações do senhorio de Jesus no momento em que se converte. Porém, o verdadeiro crente tem a disposição para submeter-se. É isso que distingue a fé genuína de uma falsa profissão de fé. A verdadeira fé é uma obediência humilde e submissa. À medida que se desenvolve o entendimento espiritual, essa obediência se aprofunda e o crente verdadeiro demonstra avidez por agradar a Jesus, sujeitando tudo ao seu senhorio. Esse desejo de render-se à autoridade divina é a força motora do coração de todo verdadeiro filho do reino. É a manifestação inevitável da nova natureza. Calculando o custo. Estas parábolas são alerta claro àqueles que se dispõem a seguir a Jesus sem calcular o quanto isso custa. O Senhor aconselhou as frívolas multidões que calculassem o custo cuidadosamente antes de o seguirem. Longe de atacar o entusiasmo das massas não comprometidas, Jesus procurou somente aqueles que estavam dispostos a investir no seu reino tudo o que possuíam. Investidores sábios geralmente não concentram todo o seu dinheiro num único investimento, mas foi exatamente isso que ambos os homens dessas parábolas fizeram. O primeiro vendeu tudo que tinha e comprou um campo. O segundo vendeu tudo também e comprou uma pérola. Mas eles haviam calculado o preço, sabiam que a sua compra valia o maior investimento. Novamente, esta é uma figura perfeita do que é a fé salvadora. Quem realmente crê em Cristo não faz duplos investimentos. Tendo pleno conhecimento do custo do discipulado, o crente verdadeiro assume o compromisso e entrega tudo por Cristo. Moisés calculou o custo. As Escrituras nos dizem que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele abandonou as riquezas fantásticas no mundo para sofrer por amor a Cristo. Aos egípcios, a corte de Faraó deve ter parecido que ele trocou riquezas por desgraça. Contudo, Moisés sabia que estava, em verdade, trocando o Egito por uma recompensa celestial. Ele abandonou incríveis riquezas sem pensar duas vezes, porque compreendeu o valor incalculável do reino dos céus.
Era esse tipo de submissão totalmente incondicional que o Senhor Jesus buscava. O desejo de ter a Cristo a qualquer preço. Rendição absoluta. Uma completa substituição do ego pelo Salvador. Esta é a única atitude que poderá abrir as portas do reino. Vista pelos olhos deste mundo, trata-se do maior preço que alguém poderia pagar. Porém, sob a perspectiva do reino, na verdade, não é sacrifício algum.